Olá, eu sou a Angel e sejam bem-vindos a esse canal de cortes, relatos, casos criminais, histórias, mitologia, lendas, curiosidades, casos alienígenas, entre outros assuntos. Um canal eclético, cada dia estarei trazendo aqui um conteúdo, um tema, um tópico diferente para entretê-los. Se você gosta deste tipo de canal, se inscreve aí, deixa o gostei e compartilha esse vídeo com mais pessoas que também gostam. Assistam até o final, se gostarem e quiserem continuar a receber notificações aqui do canal, vai lá no sininho das notificações, na opção todas, e aí, sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal, você será notificado. Recados dados, vamos ao assunto, ao tópico, ao tema de hoje. Hoje estarei trazendo aqui curiosidade, mito, lenda, história. Você decide. Deixe aí a sua opinião na área dos comentários. Já imaginou viver numa terra habitada por gigantes? Como seria compartilhar o espaço com eles? Seria um jeito pacífico, ou seja, de modo pacífico, ou teríamos que estar sempre fugindo ou lutando por território? Não seria nada fácil, não é? Mas saibam que, segundo muitas mitologias, entre elas a mitologia nórdica, a da Mesopotâmia e até mesmo as escrituras sagradas nos falam sobre essas criaturas que viveram em tempos primórdios. Bem, para entrar melhor no assunto, eu trarei aqui uns documentários para melhor explicação. O que significa Nephilims? Como eu estava dizendo sobre gigantes, vamos explicar. E quem eles eram na Bíblia? Os Nephilims, seres citados pela Bíblia, que levaram algumas controvérsias. Quer saber mais sobre essas criaturas? Então vamos lá. Acredita-se que os Nephilims eram seres gigantes que viveram no período do Antigo Testamento, cujo nome, inclusive, remetia ou remete a esta conotação de seres grandes. Além disso, traduz-se essa palavra também como caídos, fazendo referência à má índole dessas criaturas, assim como sua perversidade. Outra possível tradução neste termo, ou desse termo, de fato é considerado o mais correto. É aqueles que caem sobre os outros. O sentido aqui seria de que os Nephilims dominavam as pessoas, apresentando a ideia que eles eram poderosos e com características cruéis e agressivas. Existem teorias que alegam que os Nephilims eram seres gigantes que foram frutos de relações entre mulheres do período anterior ao dilúvio com anjos caídos. No entanto, essa é uma interpretação sem muito fundamento na Bíblia.
Quer saber mais sobre esses seres bíblicos? Antes peço que já não tirem o seu julgamento. Veja a matéria toda, o conteúdo completo. E aí sim deixe sua opinião e sugestões também e considerações. Vamos prosseguir então. O que eram os nefilins na Bíblia? Existem somente 3 ocorrências dos nefilins na Bíblia cristã. Em Gênesis, Números e Sabedoria. Primeiramente temos, ora, naquele tempo haviam nefilins na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíam as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. E estes foram valentes homens de renome na antiguidade, segundo Gênesis capítulo 6, versículo 4. Já a segunda vez que os seres aparecem é por meio da alusão feita pela palavra gigantes, que, conforme mencionado anteriormente, é uma das possíveis traduções do termo. Também vimos ali gigante. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também éramos nós a seus olhos. Números 13, capítulo 13, versículo 33. Devemos lembrar aqui que as escrituras têm várias traduções. Então, convém conferir em mais de uma, está bem? E agora, vamos dar prosseguimento. Por fim, estes seres também estão presentes em assim, com efeito, quando na origem dos tempos fizestes parecer gigantes, gigantes orgulhosos, a esperança do universo, refugiando-se num barco que vossa mão governava, conservou para o mundo o germe de uma geração. Lembrando aqui que sabedoria remete-se a Salomão. Então, provavelmente, o tópico aqui, como sabedoria, remete ao livro de Provérbios. Vamos prosseguir. Os nefilins eram humanos? Existem interpretações judaicas tradicionais do livro de Gênesis, que trabalham com a ideia de que os nefilins não eram integralmente humanos. Isto é justificado pelas interpretações de que os filhos de Deus, que aparecem no capítulo 6 de Gênesis, seriam os anjos caídos. Consequentemente, eles teriam engravidado mulheres, que teriam dado origens aos nefilins. Esta hipótese também foi defendida pelo erudito inglês G.H. Pember e pelos teólogos John Flynn e S.R. Maitland. Além dessa interpretação, existem algumas outras fontes não bíblicas que reforçam essa visão, como é o caso do livro de Enoque. Porém, esse tipo de literatura remete-se muito mais às lendas antigas do que propriamente às escrituras sagradas. Sobretudo, pelo fato de que na Bíblia os anjos serem descritos como seres
incorpóreos, conforme consta em Mateus 22:30 e também em Marcos 12:25. Ademais, existem ainda duas hipóteses mais aceitas. A primeira delas considera que os Nefilins tenham sido filhos de reis pré-diluvianos, que eram chamados de filhos dos deuses, com as mulheres de seus haréns. Estes homens eram agressivos e muito poderosos, e ainda tinham orgulho em transgredirem o padrão moral pregado por Deus, Yahvé. Já outra corrente de interpretação seria de que os Nefilins teriam sido descendentes que nasceram da mistura entre a linhagem de Sete, filho de Adão, conhecida por ser piedosa e temente a Deus, com a linhagem de Caim, que se rebelava contra Deus. Alguns dos pensadores que foram a favor desta versão, por exemplo, o Santo Agostinho, o teólogo C. I. Scofield e Gordon Lindsay, fundador da Igreja Cristo para as Nações. Estes seres eram mesmo gigantes? Não existe nenhuma explicação literal em Gênesis que os Nefilins fossem gigantes em relação à altura física. O que se pressupõe, no entanto, é que eles fossem gigantes quanto à força e ao poder e também seus feitos. Por exemplo, contudo, não é possível anular a possibilidade de que eles tenham sido realmente gigantes em relação à altura, uma vez que a Bíblia, em algumas passagens, diz sobre os gigantes que moravam em Canaã. Um caso muito famoso, conhecido pela maioria dos seres humanos, é o caso de Golias. Se não é o mais famoso de todos, não sei. O que media aproximadamente 3 metros de altura e era dotado de grande força e também poder. A fonte estará na descrição do vídeo. Agora vamos para mais um documentário aqui para dar uma elucidada no assunto. Os Nefilins eram reais de acordo com um manuscrito de 2000 anos. Fonte: A Chave dos Mistérios Ocultos. Um manuscrito de 2000 anos de história. Uma narrativa antediluviana detalha existências dos Nefilins, catalogando-os como fato e não apenas como um mito, e ainda se refere ao destino fatal que sofreriam no grande dilúvio. Antes de continuar, vale ressaltar que o conhecimento que sabemos sobre a autoria do Livro dos Gigantes é extremamente limitado. Segundo alguns autores, há uma semelhança fascinante entre o Livro dos Gigantes e o épico clássico da Mesopotâmia, Gilgamesh. Trarei aqui curiosidades sobre Gilgamesh. Aguardem. Muitos historiadores consideram as cavernas de Qumran um tesouro histórico. Cerca de 60 anos atrás,
pesquisadores descobriram, dentro de uma dessas cavernas, um livro antigo fascinante que oferece detalhes surpreendentes sobre os Néfilins e o seu destino final. Este antigo manuscrito é chamado de Livro dos Gigantes. Abre aspas. Maui cavalgou no ar com os ventos poderosos e voou com as mãos como águas. Ele deixou para trás o mundo habitado e passou pela desolação, o grande deserto. E Enoque viu e o cumprimentou. E Maui disse: aqui e ali uma segunda vez para Maui. Os gigantes aguardam suas palavras e todos os monstros da terra se fosse realizado desde os dias dele e eles foram acrescentados. Saberíamos de você o significado deles, 200 árvores que caíram do céu. Isso pode até não fazer sentido para leigos, mas devemos lembrar que os historiadores estudam e muito esses tipos de manuscritos. Prossigamos. Mais do que apenas um mito. Curiosamente, embora muitos acreditem que os Néfilins ou Nefilins foram o resultado de um mito, a referência à sua existência pode ser traçada em muitos textos antigos, incluindo o livro de Gênesis, que faz muitas referências a eles. No entanto, a maioria dos detalhes vem do apócrifo livro de Enoque, um antigo documento religioso atribuído ao bisavô de Noé. Enoque e Noé são dois personagens fascinantes dos tempos antigos. Enoque fascina escritores e também pesquisadores há séculos. Por exemplo, no livro de Gênesis, vemos que Enoque viveu na Terra por incríveis 365 anos, após os quais ele foi arrebatado por Deus. Abre aspas, ele andou com Deus e já não mais existia porque Deus o levou. Como foi possível? Como Enoque poderia viver 365 anos? Curiosamente, se dermos uma olhada na lista de reis sumérios, descobriremos que, em um passado distante, quando a história da civilização da Terra estava sendo composta, os seres que habitavam este mundo tinham uma longevidade que variava de alguns séculos até a 1000 anos. Durante o tempo em que Enoque viveu na Terra, entendemos que o nosso planeta não era habitado apenas por mortais, mas também por anjos. Estes seres, chamados de anjos, teriam interagido com humanos mortais, é claro, e finalmente teriam procriado com as filhas do homem,
que finalmente deram origem a seres gigantes com poderes sobrenaturais chamados Néfilins. Os Néfilins são mais do que apenas um mito, de acordo com um livro antigo. No entanto, existem algumas diferenças históricas notáveis entre o livro dos gigantes e o livro de Enoque. De acordo com o livro dos gigantes, os seres híbridos, chamados de Néfilins, estavam cientes de que seus caminhos depravados os levariam à destruição. Na verdade, os Néfilins ficaram tão assustados que pediram a Enoque que intervisse em seu favor e falasse com o Deus Todo-Poderoso. Textos antigos detalham como os Néfilins viviam na terra e criavam caos e destruição. Em um ponto da história, eles começaram a ter sonhos proféticos do Armagedon, enquanto o medo tomava conta de seus corações. De acordo com o texto, o primeiro dos Néfilins a ter tais sonhos proféticos foi Mahuai, o Titã, filho do anjo Baraquel. De acordo com o seu sonho, um enorme tablet foi submerso na água. Depois, as superfícies do tablet ficaram com apenas 3 nomes: Jafé, gentios; Sem, semitas, judeus; Quem, cananeus e Israel, escravos, filhos de Noé. Acredita-se que isso simbolizasse o grande dilúvio e a distribuição final de todos, exceto filhos de Noé. Uma vez que os gigantes perceberam a natureza profética de seus sonhos, eles procuraram a ajuda de Enoque. No entanto, Enoque não estava mais na terra. O fim dos gigantes era eminente. E aí, pessoal, o que acharam do tópico de hoje? Lembrando que eu vou estar trazendo mais teorias para esse quadro de curiosidades, porque há quem diga que eles possam ser descendentes de extraterrestres e também aparecem na mitologia grega, como os titãs. Mas esse já é um assunto para outro vídeo. Deixe suas opiniões, considerações e sugestões na área destinada aos comentários. Lembrando de sempre comentar com respeito. Se você gostou do canal, se inscreve aí, deixa o joinha e compartilha esse vídeo. Vai lá no sininho das notificações, opção todas, e aperte o sininho. E assim, toda vez que tiver conteúdo novo aqui no canal, você será notificado. Todas estas ações ajudam e muito o canal e a criadora aqui de conteúdo. Mas se vocês quiserem dar uma ajuda, vendo que o canal não é monetizado, eu deixarei a chave do Pix anexa aí na descrição do vídeo. E eu já agradeço muito. Bem, meus amigos, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!